Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se o Templo de Jerusalém era a casa de Deus. Sim, no Antigo Testamento a expressão casa de Deus referia-se ao templo em Jerusalém. O templo era, ao mesmo tempo, um marco da presença de Deus entre o seu povo, como foi o tabernáculo no deserto, e era também um lugar de adoração onde o povo de Deus podia entrar respeitando certos limites que eram estabelecidos pela lei dada a Moisés. No Novo Testamento, nós temos uma amplitude maior do que significa a casa de Deus. Primeiro, o Templo de Jerusalém já não existe hoje como casa de Deus. O lugar da habitação de Deus é agora identificado de 3 formas diferentes. Primeiro, como o próprio corpo do crente, porque nele habita o Espírito Santo. Segundo, como a assembleia ou igreja local, porque nela também habita o Espírito de Deus. E também como a igreja como um todo. A casa de Deus também aparece como templo de Deus e os verdadeiros crentes em Cristo como pedras dessa construção que é edificada por Deus. Em nenhuma circunstância, na atual ordem de coisas, a Bíblia identifica a casa de Deus como um edifício físico, como era o caso do templo de Jerusalém. Você não pode chamar um templo cristão, católico ou protestante de casa de Deus, porque isso não tem fundamento bíblico. Aliás, nem deveriam os cristãos construírem templos, porque Deus não reconhece nenhum desses templos que estão por aí construídos por cristãos. Apenas o templo que Deus determinou em Jerusalém, o qual não existe mais. Eu creio que o aspecto mais importante que nós temos hoje da casa de Deus, e é a razão aí da sua dúvida, esteja revelado em 1 Timóteo 3,15, que diz o seguinte: para que no caso de eu tardar, Paulo escrevendo, a Timóteo, saibas como se deve proceder na casa de Deus, a qual é a igreja do Deus vivo, coluna e esteio da verdade. Aqui nesta passagem, a casa de Deus é identificada também como a igreja do Deus vivo no seu aspecto temporal e visível, e não no seu aspecto perfeito e eterno. Não se trata da igreja sem mancha e sem mácula que Cristo veio preparar e efetivamente preparou por meio da sua obra, mas trata-se do aspecto comportamental e governamental ou administrativo dessa mesma igreja, da parte visível. Um pouco antes, em 1 Timóteo 3, de 4 a 5, nós vemos uma relação daqueles que cuidam da casa de Deus com pessoas que cuidam da própria casa. O que mostra, então, o aspecto material e temporal do que é mostrado aqui, nessa passagem. É responsabilidade dos cristãos manterem essa casa de Deus limpa de todo mal. Não se trata, porém, de limpar o pecado das pessoas, mas de evitar a contaminação da comunhão na casa de Deus, que é a esfera em que nós, cristãos, atuamos nas coisas de Deus, o que pode ser visto também como a assembleia local. Em 2 Timóteo 2, essa mesma casa de Deus é vista como uma grande casa, na qual se introduziram todo tipo de vasos e materiais. A semelhança do Templo de Jerusalém, onde era possível, apesar de não permitido, entrar em coisas impuras, na casa de Deus, que é o aspecto exterior da igreja de Deus, é possível também encontrar impurezas. Daí a necessidade de governo, julgamento e disciplina na Assembleia. Nos Evangelhos, que era um tempo ainda dentro da dispensação da lei e do judaísmo, o Senhor Jesus chamou o templo de Jerusalém de casa de Deus, em Mateus 12, 4, e rechaçou os mercadores da casa de Deus, que ele chamou de casa de meu Pai. Em Mateus 11, ele expulsou os vendedores do templo e disse que a casa de Deus devia ser chamada de casa de oração. O fato de estarem usando a casa de Deus como lugar de comércio mostra como era possível o mal entrar nela, e ainda assim continuar sendo a casa de Deus. Quando nós lemos 1 Coríntios 5, nós vemos os procedimentos que tomam lugar na casa de Deus, agora no sentido da assembleia local. Uma pessoa que esteja em pecado deve ser julgada pela assembleia local e colocada fora da comunhão à mesa do Senhor. Trata-se de uma disciplina exercida com a autoridade que o Senhor deu à assembleia. Aquilo que eles ligassem na terra seria ligado no céu. Não se trata de tirar alguém do corpo de Cristo ou tirar a salvação de alguém, mas simplesmente de limpar a casa de Deus do mal.